Bom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao estudo de hoje. O tema: Bem-aventurados os que são misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho. Essa é uma palestra que foi elaborada por um nosso irmão lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Otonelli. Eu achei essa palestra pronta e achei muito interessante, então estou dando crédito para ele também, porque ele merece, foi ele que montou os slides. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão, né, dos bem-aventurados. Então, aqui, ó, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus ensinando o Pai Nosso. Essa é uma frase do Pai Nosso muito interessante que todos nós, provavelmente a grande maioria, costuma fazer durante o dia, ao acordar, nas suas orações ou à noite, antes mesmo de dormir. Mas será que a gente perdoa realmente aqueles que nos ofendem? Acredito que a gente precisa fazer essa reflexão. Porque perdoar mesmo, não é tão simples como a gente fala, mas ter a conduta do perdão é muito mais difícil. É bem mais complexo do que nós possamos imaginar. Então, aqui nesse slide mostra o seguinte, que nenhum barco consegue navegar se permanece ancorado, ou seja, se ele permanece preso, se ele tem uma âncora segurando ele. E a questão do perdão não é diferente. Quando você não perdoa alguém por determinada situação, você fica remoendo aquele passado. E qualquer lembrança que vem à tona, essa dificuldade que você teve com esse irmão, com essa irmã, você fica remoendo essa situação, ela te prende, às vezes te causa um mal-estar, de um sentimento de raiva, de rancor, às vezes você quer até mesmo ofender, falar alguma coisa para aquela pessoa, mentalmente você fica gerando uma briga, uma confusão, e nada mais é do que essa âncora segurando a gente. Por quê? Porque a gente não conseguiu soltar essa âncora, não conseguiu soltar essa amarra. O perdão é isso. Quando você realmente perdoa aquela pessoa, você se liberta. Então, quando você lembra daquela situação mais difícil que você teve, que te levou a uma discussão, a um bate-boca, ou algo assim, a uma ofensa, ela não te incomoda mais. Então, você lembra disso e você até sorri, fala, nossa, perdi sono, discuti, briguei, passei raiva, tive conflitos internos por conta disso. E quando você se liberta, aquilo não te incomoda mais. Você fala, meu Deus do céu, quanta energia eu gastei com isso. Então, o perdão é isso, é você perdoar literalmente. Não perdoar 7, 70 vezes, mas perdoar 70 vezes 7. Se libertar desse mal. O Emmanuel, no livro, explica porque Jesus aconselhou perdoar-nos 70 vezes 7, quando nos fala que a Terra é um plano de experiências e resgate, por vezes bastante penoso. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Ou seja, nós também podemos magoar pessoas, nós também podemos errar, nós também podemos cometer erros. Então, a importância da gente exercitar o perdão, até mesmo para ser perdoado pelos outros. Na visão do Divaldo, perdão é importante passo para a evolução, aquilo que todos nós buscamos. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Como é importante isso, gente? Perdoar não significa esquecer, como eu acabei de falar para vocês, mas sim não querer revidar aquela ofensa, não querer revidar aquele xingamento, não querer revidar aquele tapa. Imagina quanta evolução a gente consegue a partir do momento que a gente passa a não revidar os conflitos que a gente tem durante o nosso dia a dia. Se algum colega tem uma atitude reprovável, no nosso ponto de vista, e você não entra no confronto com ela, você simplesmente silencia e deixa aquilo ir, porque sabe que aquilo não é seu, não lhe pertence essa confusão. Então, nós temos aqui tipos de perdão, certo? O perdão a mim mesmo, também conhecido como auto-perdão. Muitos de nós temos essa autopunição, essa autossabotagem, certo? Quando a gente comete alguma coisa que a gente fica com vergonha daquilo, que aquilo é reprovável, e a gente se sabota, a gente se boicota, a gente se pune muito em relação a isso. A outra situação
em relação ao outro encarnado, certo? E a terceira, a um desencarnado. Então, esses são 3 tipos de perdão. O que se trata neste capítulo, citado anteriormente, quer dizer o seguinte: perdoem para que Deus também possa lhe perdoar. Reconciliem-se com seus adversários. O sacrifício mais agradável a Deus quando a gente consegue fazer isso. O cisco e a trave no olho. Não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, vocês percebem que são frases bem simples, assim, de serem escritas, mas elas são bem difíceis da gente praticar no nosso dia a dia. Principalmente essa aqui, a penúltima. Não julguem para não serem julgados. Infelizmente, nós temos o costume de julgar os outros e a gente não olha os nossos defeitos. A gente vê os defeitos nas outras pessoas, pensando que nós somos perfeitos. Mas muitas das vezes, os nossos defeitos são muito maiores do que aqueles praticados pelos nossos irmãos. Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, a importância da gente perdoar o que os outros fazem para a gente, se libertar, certo? Não ficar remoendo. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhes sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, a importância do perdão diário em relação aos erros cometidos pelos nossos irmãos. O exercício da gente perdoar, mesmo que seja em silêncio. Às vezes, se tem aquela dificuldade naquele momento de você virar para a pessoa e dizer na cara dela, olhando nos olhos dela: meu irmão, te perdoo por determinada situação. Ou você mesmo, me perdoe por aquilo que eu pratiquei contra você. Então, se você não consegue ter isso, às vezes o nosso ego, a nossa vaidade são maiores, então que a gente possa iniciar esse processo do perdão em silêncio, mentalmente, diante do espelho, pedindo perdão a quem a gente magoou e também perdoando aqueles que nos magoaram. A partir do momento que a gente começa a fazer esse exercício e ter essa libertação do nosso corpo, fica muito mais fácil você olhar diante das outras pessoas e perdoá-las e até mesmo pedir perdão daquilo que nós cometemos de errado. Então, perdoem a fim de que Deus também possa lhe perdoar. Então, está aqui: misericórdia, perdão aos outros, perdoar sempre e obter o perdão. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será nem manso nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ódio e rancor são próprios de uma alma sem elevação e sem grandeza. Se Jesus Cristo conseguiu perdoar os seus filhos diante de tudo aquilo que eles fizeram para ele, tanta dor, tanto sofrimento, tanto amor que ele tinha compartilhado com os seus filhos, por que nós, meros mortais, não devemos fazer a nossa parte e também perdoar as outras pessoas e pedir o perdão? Então, isso é um exercício diário, que eu acredito que para nós, assim, muitos de nós já passaram por essa situação, de ter essa dificuldade de conseguir perdoar alguém, ou mesmo de olhar para a pessoa e para pedir perdão. Evangelho segundo o Espiritismo. Formas de perdoar. A forma correta aqui, ó. Grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, quem evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que este último nenhuma justificativa possa ter. Maneira incorreta é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente:
Vede como o seu generoso. Ou seja, a pessoa que ela fala que ela perdoa, mas na verdade ela não perdoa. Ela vai humilhar, vai falar um monte de verdade, fala assim, eu estou te perdoando, tá? Mas você fez isso, e você não é digno disso, e você tem reprovações muito maiores do que a mim. Então, é bem diferente de você perdoar com o coração, falar, tudo bem, meu irmão, eu te perdoo. De repente, aquele dia você estava num momento mais difícil, todos nós passamos por isso, todos nós temos dias mais tranquilos e dias mais difíceis. É aquilo que eu sempre comento, a gente não sabe do outro lado como a pessoa está naquele momento da vida dela. Às vezes ela está com uma dificuldade tão grande naquele dia e ela tem uma atitude assim mais complicada e a gente tem que respirar fundo e entender que às vezes aquela pessoa está passando por um caso muito grave de doença, às vezes até mesmo por falta de dinheiro ou algo assim, e ela não está conseguindo lidar com aquela situação. E o primeiro que ela encontrar na frente dela, ela vai ter uma atitude às vezes mais ríspida, e a gente acaba levando para o pessoal. Então a gente também tem que ter essa benevolência e essa grandeza, e acima de tudo a humildade de entender o momento dos outros. Caminhos até o perdão correto. Aqui está aqui a vingança, a errada, a indiferença, certo? O ódio, a revolta. Então, assim, é importante o quê? A gente perdoar, a gente orar e vibrar, a gente perdoar e esquecer. Quando você perdoa e esquece, a libertação ela é sua. E automaticamente você está ajudando aquele outro irmão também a se libertar daquela ofensa, porque você não está mais emanando aquela energia contra ela, contra outra pessoa. Porque nós somos receptores e enviamos também energia, transmissores de energia. Então, se você está mentalmente ali naquela raiva, naquele ódio, naquela briga, naquele conflito interno, você querendo que aquela pessoa tenha as piores coisas na vida dela, você está emanando isso para esse irmão. Então, ele vai receber isso, automaticamente ele vai emanar a mesma coisa que ele está recebendo de você. Agora, se você começa a pensar com amor, com carinho, com compaixão, automaticamente ela vai receber essa energia e a tendência é que ela emane isso para você também. E dessa maneira os conflitos começam a ser diminuídos, redimidos. Reconciliar-se com seus adversários. Olha só, que coisa mais delicada para nós. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministério da justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Ou seja, reconcilia-se, resolva as suas dificuldades, os seus problemas nessa encarnação com aqueles irmãos que estão aqui. Às vezes você tem um filho mais difícil em casa, às vezes uma irmã, o irmão, o pai, a mãe, você tem mais dificuldade, ou seja, isso são vidas passadas que a gente está trazendo aqui, conflitos do passado que a gente traz nessa encarnação, a gente tem a oportunidade de resolver. Então, assim, resolva, peça perdão, às vezes você nem entende nem o porquê que você tem que estar pedindo perdão para aquela pessoa, para aquele irmão, mas peça, porque lá atrás alguma coisa pode ter acontecido de muito grave, inclusive, que a gente pode ter feito, que prejudicou a existência daquele outro ser humano. Então, resolva isso nessa existência, resolva isso nessa sua vida, para que você não tenha que, um plano espiritual, continuar resolvendo essa situação e no futuro reencarnar ainda com pendências de vidas anteriores. Então, procure resolver o máximo possível aquilo que você tem que resolver nessa vida. Não deixe, não carregue consigo essas dívidas, digamos assim, essas contas para você pagar no futuro. Tem algumas pessoas que falam, não vou perdoar esse fulano e lá na frente eu resolvo com ele. Você vai resolver em algum momento, mas você conseguir perdoar agora e resolver é um compromisso ao menos que você tem que carregar. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando apresardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós. Deixai vosso donativo aos pés do altar, e ide, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para oferecer vossa oferta. Antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso perdoar. E se cometermos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso tê-la corrigido. Olha que importante isso. Corrija a injustiça.
o argueiro e a trave no olho. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiramente a trave do vosso olho, então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Ou seja, primeiro, resolva-te a ti mesmo, perdoe você as falhas das outras pessoas, resolva internamente os seus problemas para que você possa resolvê-los externamente. A gente tem que entender que você precisa resolver primeiro o seu interior. Se você não resolver o seu interior, você não vai conseguir ter sucesso resolvendo o seu exterior. Então, primeiro resolva-te a ti mesmo, resolva os seus problemas, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego, e aí assim você vai conseguir resolver o seu exterior e, consequentemente, ajudar os seus irmãos. É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. É preciso manter nosso foco em nossas atitudes, em pensamentos, em primeiro lugar. Não julgueis para não ser julgados. Não julgueis para não ser julgados, pois sereis julgados conforme houver de julgado aos outros. Ou seja, a lei da ação e reação, a lei da causa e efeito. Tudo aquilo que você faz, você vai receber. Você não é obrigado a plantar, mas se você plantou, você vai colher. E aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Essa é um trecho bíblico, né? A questão lá que estavam apedrejando aquela mulher, a prostituta, e Jesus chegou e falaram para ele, Senhor, atire a primeira pedra. E ele falou, não, atirem vocês a primeira pedra, aquele que nunca cometeu um pecado, e ninguém apedrejou ela. Então, todos nós temos falhas e temos erros. E é importante a gente ter essa concepção, da gente não ficar julgando as outras pessoas. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos, perdão. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. O perdão das ofensas. Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja Perdão, vamos repetir. Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ou seja, perdoa, mesmo que acabe acontecendo outras vezes. Às vezes você não é nem obrigado a conviver com aquela pessoa que está te causando essa situação. Mas você perdoa em pensamento, perdoa no seu dia a dia, você não precisa conviver com ela, mas simplesmente perdoa, você está fazendo sua parte, você está se libertando. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Se vos dizeis espíritas, sede de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podes fazer. Ou seja, amor, paz, ajuda as outras pessoas. O mundo precisa de pessoas melhores, precisa de mais amor, de mais ajuda. Então, se você fica ali remoendo o seu passado, suas brigas, as suas confusões e não perdoando, assim, os pseudo-inimigos que nós temos aqui, a chance de você evoluir é muito pequena. Perdão das ofensas. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Perdão das ofensas. Perdão correto, é o perdão do coração. Perdão verdadeiro. É o verdadeiro perdão que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. Sabemos que Deus sabe dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, por mais internas que elas sejam. Então, não adianta você falar que você está perdoando, mas no fundo você está querendo mal para aquela pessoa e semeando pensamentos que vão prejudicar aquela outra pessoa. O perdão dos lábios, que é o perdão incorreto, que é o mais comum no nosso dia a dia. Eu perdoo e acrescento, mas nunca me reconciliarei.
não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão mais comum que a gente tem no nosso dia a dia, né? Infelizmente é esse. É permitido repreender os outros, fazer com moderação, com um objetivo útil, e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de desacreditar. Porém, se elas podem prejudicar aos outros, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Conforme as condições, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever, pois é preferível um homem cair do que vários serem enganados ou serem suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e das desvantagens. Poderemos, utilmente, pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas que nós temos. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Ou seja, a gente comete erros, a gente pede perdão para Deus, tudo bem, Deus vai perdoar, mas a gente tem que mostrar para Ele que nós fizemos a nossa reforma, que a gente não vai mais cometer o mesmo erro, que a gente não vai mais ter aquele tipo de atitude. Não adianta nada à noite você pedir perdão dos erros que você cometeu durante o dia, das atitudes consideradas mais reprováveis, e você achar, não, beleza, ontem à noite eu rezei, Deus perdoou todas as minhas falhas e os meus pecados. Amanhã de manhã você volta a repetir tudo aquilo. Isso é hipocrisia, a gente sabe que não vai funcionar assim. Então, se você quer ter mesmo o perdão e o merecimento, não cometa mais novamente os mesmos erros e atitudes. Caminho para receber o perdão divino. Aqui, ó, meus queridos, a caridade, a transformação das suas atitudes, o perdão aos outros. Quando a gente se transforma e a gente passa a ser pessoas melhores, automaticamente a gente vai ter atitudes melhores, vamos ajudar mais as pessoas, e isso vai gerando uma espécie de uma corrente. As pessoas que estão sendo beneficiadas pela gente sentem essa energia, sentem essa atitude, e elas mesmas também vão procurando fazer essa reforma interna. E dessa maneira, qual que é a consequência? Você tende a ter um mundo melhor para as pessoas. Um mundo com mais amor, com mais caridade, uma transformação das pessoas, deixando de ser pessoas que pensam mais nelas, e serão pessoas que vão pensar nas outras pessoas, pensar em ajudar as outras pessoas. Eu acho que o nosso grande objetivo, enquanto seres encarnados que aqui estamos, é isso, de ajudarmos ao próximo para que possamos ter um mundo melhor. A nossa caminhada, ela pede isso, e a gente deve fazer isso. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Muito bem conhecida essa frase, né, nas casas religiosas. Mas será que a gente pratica no nosso dia a dia isso? Como que está a nossa benevolência, a nossa indulgência e principalmente o nosso perdão com os outros? A gente tem que fazer sempre, todo dia, essa reflexão aqui. Que maneira que a gente pode ser melhor, de que maneira que a gente pode ajudar o nosso Pai a fazer com que as pessoas sejam pessoas melhores e tenhamos um mundo melhor. Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, ó, vai explicar a indulgência. A indulgência não vê os defeitos de outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não tornem conhecidos senão dela unicamente. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outros, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censura que valeis mais do que o culpado. O homem, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis
olhares severos sobre vós mesmos. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê o pensamento íntimo de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que levareis, porque conhece o móvel de todos os atos. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, meus irmãos e irmãs, era isso que a gente tinha para hoje. Quero agradecer a paciência de vocês aqui, deixar aberto se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Fica a reflexão aqui que a gente precisa ter mais na nossa vida. A prática do perdão, o ato da benevolência, da indulgência, porque isso faz parte da nossa caminhada. Se a gente busca a nossa elevação, a gente precisa aumentar essas práticas, né? Sermos mais misericordiosos. E a misericórdia, penso eu, que ela vem de várias formas, inclusive você ouvindo uma pessoa, abre sua sala, conversa com ela, conversa com um familiar que está passando por uma dificuldade, ou às vezes um colega de trabalho que a gente percebe que está um dia assim, não muito alegre, mais triste. Tudo isso é ser misericordioso. Como eu falei, às vezes a gente não sabe o tamanho do problema que essa pessoa está carregando, as dificuldades, e muitas das vezes ela não tem com quem alguém compartilhar essa situação. E ela fica ali sozinha, sem conversar com alguém. Isso pode levar, dependendo do caso, até para uma situação mais grave, de uma tentativa de suicídio, algo assim. Às vezes a pessoa está em depressão, está triste, não tem ninguém para conversar, né? Ou às vezes tem vergonha de conversar com um familiar que não entende muito bem o que ela está passando. Então a gente sempre deve estar aí com o coração aberto para estar ouvindo todo mundo e ajudando todos aqueles que chegam até a gente. É isso, meus queridos. Já estou quase chegando no horário, 19h30. Se alguém quiser fazer algum complemento, fiquem à vontade.